Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, editora Autografia, onde eu conto os fenômenos que eu vivi com a minha esposa no ano de 2016 e 2017, no início de 2017, logo após a partida da nossa filha Vitória, de 15 anos, né? Eu comento alguns fenômenos que eu vivi antes disso também, em 2002, na época ela tinha 2 anos. Não tinha o Vitor Miguel, o outro filho que também partiu, no ano de 2013. Então eu comento aqui no livro, falo um pouco da nossa história de vida, como era a vida da Vitória, né? Mas hoje eu vim aqui falar sobre algo muito importante, a gente está sempre lembrando, né, mediante a um comentário de uma telespectadora a respeito da religião, né? Segundo ela, a religião que ela professa, ou que ela crê, né? A igreja que ela participa é a verdadeira igreja. Bem, eu queria aqui dentro da própria Bíblia Sagrada, que inclusive ela tem essa Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, importante ressaltar que eu vou só passar uma referência. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, ele traz essa mensagem aos demais discípulos da época e à igreja de Corinto, né, que eram os novos aprendizes, os novos discípulos de Cristo, não de Paulo, né? Mas aprendiam com Paulo. Então Paulo ele traz essa reflexão para que todos pensassem ali. Vocês não sabem que são um templo de Deus? Vocês são a igreja? Então, minha amada, né, e a todos os telespectadores, nós somos a igreja. A igreja verdadeira somos nós. Não existe esse negócio de a igreja A, a igreja B, não. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Pessoal, só estou passando algumas referências. Existem várias referências. O próprio apóstolo Pedro, que foi fundador da igreja primitiva, que segundo a igreja católica ele foi o primeiro papa, tá? E vem até uma pergunta, um questionamento. Dizem que papa não pode casar, não é verdade? Mas a Bíblia deixa bem claro que Pedro teve sogra, e se ele tinha sogra, ele tinha mulher e tinha filhos também. A Bíblia demonstra bem claro isso. Se você pesquisar e estudar, você vai encontrar. Procura aí, família de Pedro, pesquisa assim no Google, a sogra de Pedro, e você vai encontrar várias referências. Se vai pesquisando, tu vai encontrar, tá? Hoje a internet está aí, não há nada oculto que venha a ser revelado. É a internet. Jesus já estava falando já naquela época o que iria acontecer nos dias atuais. A internet hoje ela te mostra tudo, pessoal, não tem como fugir. Bem, e as revelações estão vindas dos céus, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. E eu, irmãos, Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais. Olha só, que interessante. Paulo ele relata aos irmãos da igreja de Corinto que ele não podia falar a eles como espirituais. Por que Paulo não podia falar como espirituais? Porque eles não estavam preparados para ver e entender e ouvir as coisas espirituais, as coisas do espírito, as coisas dos céus, né? Como eu tive eu vivi esse fenômeno, eu mudei radicalmente a ponto de vários amigos, familiares, todos perceberem que o Douglas Eleusa mudou radicalmente. Depois de 30 anos de evangelho, fundando igreja, batizando pessoas, consagrando pastor, consagrando obreiros, fundando rádios evangélicas, fundando instituições, centros de recuperação, creche, orfanato, desenvolvendo inúmeros trabalhos, tá me entendendo? Junto da igreja na rua, em tudo quanto era lugar, saídas de igreja. De repente, o pastor Douglas mudou. Assim, logo depois de viver os fenômenos. Por quê? Eu vou passar para vocês o porquê. Vamos lá. Então ele fala que não pode falar como espirituais. 1 Coríntios capítulo 3.
mas como carnais. Como quem diz assim, não posso falar para vocês as coisas do espírito, que vocês não vão entender as coisas da alma, as coisas do mundo espiritual. Como a meninos em Cristo, quer dizer, chamando eles de meninos, vocês estão bebê ainda. Mas como é que pode? Um homem de 40, 50 anos pode ser um bebê? Claro. Evolução de consciência. Isso chama-se evolução de consciência. Consciência de Paulo já estava muito evoluída. Perto daquelas consciências ali, de cada um presente, ele era um mestre e eles aluno. E aluno até um certo grau que ele não podia comentar sobre assuntos espirituais. Com leite vos criei, e não com carne. Quer dizer, ele fala, criei vocês com leite, não com carne. Quer dizer, comida pesada. Vocês não estão preparados para ouvir o que eu vi, o que eu sei. Porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Quer dizer, vocês não vão entender. Por mais que eu tente explicar a vocês, vocês não vão entender. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Quer dizer, Paulo estava falando, ainda tem inveja entre vocês? Então vocês são tudo carnal, que os espirituais não têm inveja entre eles, muito pelo contrário. Uns se alimentam dos outros, né? E não andais segundo os homens. Segundo os homens? Ele faz uma pergunta. Vocês não andam igual os homens lá de fora, que não entende nada, só quer saber das coisas do mundo, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Em outras palavras, ninguém é nada, nós não somos nada. Mas Deus que dá o crescimento, Deus é tudo, Ele que está no controle e na soberania. Mas por causa do livre-arbítrio que nós temos, nós cometemos N falhas, N erros. Ora, o que planta e o que rega só um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o quê? O seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quer dizer, ninguém pode colocar outro ensinamento do que já está ensinado, que já foi ensinado. O qual é o quê? Jesus Cristo, o Mestre. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, preciosa, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabes vocês que são um templo de Deus? Em outro detalhe, vocês não sabem que são a igreja? E que o Espírito de Deus habita dentro de vós. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Este é um versículo dentre vários que tem na Bíblia que prova que não é religião e que não é igreja feita por mãos humanas. Nós somos a igreja. Então, respondendo aí a minha amiga telespectadora,
que comentou e que falou a respeito da igreja dela, que ela frequenta, né? Ela não chegou a falar que frequenta, mas acredito que frequente ou creia, né, que é a única e verdadeira igreja. Eu queria deixar bem claro isso, não existe desigrejado, em primeiro lugar. Ah, fulano de tal está fora da igreja, um desigrejado. Mentira. Nós somos a igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, fala lá em Atos, que Deus não... Também fala Pedro, além de Paulo, Pedro, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Ele habita em nós. Qual foi a igreja que Jesus fundou? Jesus não fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi o homem que eu falo fora de Jesus. Os apóstolos até tiveram uma boa intenção no início, que com o passar do tempo perdeu a essência. Então, minha amada, olha a religião. Quantas mortes a religião trouxe ao longo dos anos. Vamos botar de antes de Jesus para cá. Quantas milhões de pessoas morreram por causa da religião? Quantas? No mundo inteiro. Quantas guerras, quantas famílias se separaram e até hoje continuam se separando por causa da religião. Eu tenho um amigo meu que eu comentando isso com ele, esses dias ele falou comigo, pastor, eu sou do candomblé. E ele me chama de pastor, me respeita, é meu amigo. E ele falou, pastor, o meu irmão que está na igreja, no outro dia entramos numa discussão feia, parou de falar comigo, só porque eu estou no candomblé e porque ele está na igreja. Só que esse caso é um entre vários. Eu conheço casos que um está na igreja católica, o irmão e a irmã estão na igreja evangélica, e não se falam. Aí você vê, olha o que a religião faz. Jesus veio trazer um evangelho simples, o meu fardo é leve. Jesus disse bem claro. E o fardo dele é leve mesmo, porque Jesus veio trazer qual a mensagem, qual é o evangelho que Jesus trouxe? O amor. O amor tudo suporta. Paulo fala, se não tiver o amor, de nada adianta. Você pode ser teólogo, você pode ter a melhor formação, ter 5 faculdades. Pode ser a pessoa mais rica do mundo. Pode ser a pessoa mais famosa. Mas se você não tiver amor, de nada adianta. Então Jesus veio trazer essa mensagem, o evangelho do amor. Porque o amor, ele une tudo e ao mesmo tempo quebra e rompe todas as fronteiras do universo, dos subversos, dos multiversos. O amor rompe qualquer situação. Então Jesus veio trazer o amor. O amor está incluído que o perdão, a simplicidade, a humildade, o caráter, a integridade. É isso que o amor ele traz. E Jesus veio trazer essa mensagem de amor à humanidade. Por isso que Jesus não fundou a igreja. Jesus ele até estudou as religiões. Se você for analisar, Jesus ele entrava, ele estudava, ele avaliava, conheceu o judaísmo, entre outras também da época. Porque ele ia ali para aprender e mostrar o contrário. Tá vendo? Vocês estudam isso tudo enquanto poderiam viver numa vida simples. Cada um cuidar do seu. Significa cada um cuidar da sua vida, respeitando um ao outro. Sem ter esse negócio de religião, ficar agarrado a isso, agarrado àquilo. Então a religião, ela só trouxe prejuízo. Existem vários blogs, sites, vídeos no YouTube, que se você pesquisar aí, por exemplo, você coloca lá, a religião destrói, ou colocar lá, qual é a religião certa, e vai pesquisando desse tipo, você vai encontrar N blogs, pessoas que são contra a religião. E tem mais, aumenta a cada dia a quantidade de pessoas que não têm mais religião. Líderes como eu, que entenderam, hoje tem um grau de evolução maior, estão adorando a Deus nos seus lares, nas praças. Às vezes até visita a igreja de A, de B, a religião de A, de B, por consideração à pessoa. Não por causa daquela religião. Consideração àquela pessoa, amigo. E tenta ajudar ela a entender que ela tem que, como Paulo diz, evoluir espiritualmente. Crescer espiritualmente, na sua mente.
Outros usam a religião para ganhar dinheiro. Temos visto não só igrejas, né, evangélicas e católicas, mas também N templos aí que são abertos por líderes que se intitulam líderes ou que se aproveitam também e entram no meio delas para crescer, fazer uma teologia ou fazer um curso lá dentro, né? Seja da religião que for, até filosofia. Existem líderes que se aproveitam de certas filosofias para tentar absorver do povo o que o povo tem: dinheiro, condições financeiras. Então, minha amada, se você for analisar bem, por que Jesus não fundou? Jesus não poderia fundar com um grau de evolução tão grande, né? Um mestre que entrou para a história não poderia fundar uma religião, né? Não poderia fundar com intenções financeiras, e tanto outros líderes aí que poderiam, né? Gandhi, por exemplo. Gandhi era budista, mas falava de você ver o filme dele, a história de Gandhi, ele cita Jesus em várias vezes, cita outros líderes também, ele se espelhava em outros líderes. E não poderia criar a própria religião dele e tal. Não, ele admirava, estudava, mas o livre-arbítrio do homem nos dá esse direito. Mas só que ele não teve intenção de fundar e não fundou nada, ele lutou pelo país dele. O foco dele era libertar o país dele. Então observe que, e hoje, né, eu tenho recebido vários comentários de pessoas que têm visto os vídeos que eu comento a respeito disso. Há poucos dias eu tive um comentário de uma menina, como eu esqueci, uma senhora, se eu não me engano, são tantos comentários, tanto nos vídeos aqui como nos vídeos no Facebook. Eu tenho a página Projeto Vitória Cristina, tem a página Livro Entre o Céu e a Terra, que é a página do livro, né? O meu perfil Douglas Cavalcante no Facebook. Uma senhora comentou como ela gostou de poder ter ouvido um vídeo meu, que ela se sentiu livre e que ela passou a viver melhor. E tem N depoimentos tanto no Face, em redes sociais, em sites, blogs, vídeos de pessoas que após a libertação da religião, elas vivem melhor hoje. Vivem tranquilas, leves. Por exemplo, eu com a minha esposa, o que eu faço hoje? Nós reunimos aqui em casa o nosso trabalho, eu e ela, fazemos um culto no lar, adoramos a Deus, né? Glorificamos o nome do Criador, o nosso Senhor Jesus. Sabemos que todos os anjos, os seres de luz, cada um dá um nome, cada religião, filosofia dá um nome, estão participando conosco também. A gente adora a Deus, glorifica a Deus o tempo todo, né? Através da palavra, às vezes de um louvor, né? Inclui um louvor, a palavra é certa, a palavra é tudo. E temos aqui toda terça-feira, eu e minha esposa fazemos esse culto entre eu e ela, o nosso particular com Deus. Fora isso, eu vou ao monte, converso com Deus. Converso com Deus na madrugada, eu trabalho na madrugada, no meu trabalho. Converso com Deus na rua, onde eu estou, eu converso com Deus. Em todo tempo estou falando com Deus. Então a religião, ela massacra as pessoas. E é onde nós estamos vendo aí familiares estão se separando, casais, quantos casais? Porque como Paulo diz aqui, um diz eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, e todos somos de Cristo. Quando Paulo diz nós somos de Cristo, não quer dizer que nós somos de Cristo, não. Cristo no sentido de quem trouxe uma mensagem de vida e de amor foi Cristo. Então quando você passa a viver o amor, você está aceitando Jesus na sua vida. Aceitar Jesus é quando você deixa com que o amor, deixa com que os ensinamentos de Jesus venham a fluir dentro de você. A integridade, o caráter, o respeito. E quando você deixa isso acontecer, é porque muitas pessoas confundem as coisas, aí interpretam de uma outra forma. É a essência que Jesus veio trazer, a palavra. E quando você deixa isso fluir dentro de você, você vive melhor. Tanto com você mesmo, como com a sociedade. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, como que eu devo falar com Deus em particular? Eu vou falar com as minhas palavras. Está lá em Mateus, nos Evangelhos. Jesus fala, entra no seu quarto e ora a Deus em particular. Fecha a porta, a janela. E ora a Deus no seu particular. Jesus poderia falar, procura uma sinagoga, religião A. Não. Ele deixou claro que você é o templo de Deus. Você que faz o contato direto com Deus e Deus contigo. A sua salvação é individual. Prestação de conta é individual. Tudo é individual. O arrebatamento é individual.
Tudo é individual. É arrebatamento do espírito, não é do corpo físico. Tá me entendendo? Arrebatamento é retirada da terra. Significa retirada rápido. Retirada de quem? Do espírito, igual foi com Lázaro, o mendigo. Então não é religião. É Jesus, é o amor. É o amor que é a fonte de tudo. Então, minha amada, não existe a igreja, instituição verdadeira. A verdadeira igreja é você. Você tem cuidado dessa igreja? Tem procurado cuidar da sua saúde? Porque ela é o templo de Deus. Tem procurado cuidar dessa saúde? Você tem procurado viver bem com as pessoas? Tem investido na humildade, na integridade, né? Com bom caráter, com amor? É isso que importa a Deus. O que Deus está olhando é isso, é para você. Ele não está preocupado com aquela igreja lá feita por mãos humanas, porque tem muita coisa lá que até corrompe o ser humano. Então Deus está olhando para você individualmente. Por isso que a prestação de conta é individual. Então Ele está olhando para você. Então muito cuidado com os seus passos, com a sua vida, porque a religião não vai salvar ninguém. Porque a religião... Uma pergunta, será que lá nos céus tem religião? Claro que não, pessoal. A religião é coisa do homem. Será que Deus criaria a religião para separar o homem? Não. Mas por que Deus permitiu? Simples. Deus ele permite o mal para você o quê? Dar valor ao bem. Deus permite a dor para você dar valor à cura. Então Deus permite as trevas. Deus permitiu as trevas para você valorizar a luz. Então Deus permitiu a religião para você valorizar e entender que não é religião, que é o amor. Está me entendendo? Foi por isso que Deus permitiu e tem permitido para que a gente venha evoluir na consciência espiritualmente. Por isso que Paulo falou aqui para a igreja de Corinto, não convém eu falar as coisas espirituais, vocês não estão preparados. Agora eu já estou te falando as coisas espirituais, minha irmã. Dentro da espiritualidade, do conhecimento da palavra, o reino de Deus não é desse mundo. As moradas são celestiais, não são. Ninguém para na terra. Então nós viemos aqui para aprender, para evoluir, para melhorar, para adorar o Criador, para reconhecer Ele como único Senhor, Jesus Cristo como nosso Mestre e o amor como o sentimento que transformará e já está transformando vidas e a humanidade. Cada dia que passa, se você for observar, tem muitas pessoas mudando mediante um acidente. Deus está permitindo mesmo, para que a pessoa venha dar valor à vida. Né? As guerras Deus permite para dar valor à paz. Então as pessoas estão começando a mudar porque elas estão começando a ver as coisas e falar, eu tenho que mudar. Deus não vai fazer passe de mágica. Ele permite mesmo que as coisas aconteçam para que a gente possa fazer uma avaliação. Então você é a igreja, minha amada. Não é religião, é o amor. Que Deus abençoe você e a todos os demais telespectadores que estão assistindo. Viva a vida, seja feliz. Né? E qualquer coisa estamos aí. Um forte abraço. Shalom Adonai.